noite! Boa noite! Boa noite, Filó! Boa noite! Boa noite, Zé! Boa noite! Deixa eu arrumar aqui, Zé. Tudo bom? Tudo bem? Estou Tudo com bem, fome. Filó? Tudo bem, dona Érica? Tudo bem, Já graças a jantou, Deus. Filó? Oi? Já jantou? Eu não. Nem tô eu. com fome. Eu também tô. Vontade de comer uma feijoadinha. É, tá um tempinho gostoso. Bom, hoje já tá calor, né? De novo. Tava mais friozinho, tava gostoso pra comer feijoada. Ai, deu fome, viu? É, mas daqui a pouco é hora da janta, né? Agora nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém. Amém, Qual que é a Zé? história? Qual que é a história hoje? Zé, hoje é o último capítulo da Amy. Se eu chorar, você chora? Eu não, eu sou homem. Filó, se eu chorar, você Nossa, chora? eu tô chorando. Ei, Filó. Aí em A casa, gente se chora. eu chorar, você chora? Eu não Sim, gosto sim. de contar o último capítulo, né? Mas a gente precisa terminar a lição. É muito bom ver você já entrando aí, conectado. E hoje Deus quer falar comigo, Deus já falou comigo, Deus quer falar com você. Então preste bastante atenção, tá? Bastante atenção mesmo na lição, para que você possa ser abençoado, abençoada. A gente já vai mandando um abraço aí para todo mundo que está conectado, Isaías, a Andréia, a querida Maristela, Deus abençoe. Ai, beijo pra todo mundo. A Yasmin, a Julia, o Heitor, a Paula, Deus abençoe vocês, tá bom? Não vou. Ali depois eu vejo as outras pessoas. Vamos orar? Vamos pedir a Vamos. ajuda de Deus. Eu não então? lembro da Maristela, não. A Maristela também tem um ministério, ela é da Igreja Batista Livre. Eu quero já agradecer a Maristela falando nisso, porque ela sempre compartilha as nossas lives, tem sido uma grande apoiadora aqui do ministério. E inclusive a lição que eu vou começar no sábado, que é uma certa continuação dessa história da Amy, eu vou explicar por quê. Foi a Maristela que me emprestou. Então, um grande abraço, viu, Maristela? Deus te abençoe. Obrigada aí por todo o apoio também. Vamos orar? Vamos lá. orar, Filó? Vamos orar, Vamos Zé? Vamos. E depois a gente vai cantar a música preferida do Zé. Tá bom? Oba! Aê, Ei, Zé. finalmente. Conseguimos, hein? Ele me pede tanto, gente, tanto. Ou seja, não reclama que a gente canta sempre porque é culpa do Zé, tá? Depois de muito jejum e oração, vamos cantar a minha música. Ele que fica pedindo. Então a gente tem que cantar, né? A gente aqui agrada também os nossos Qual colaboradores música que aqui. você gosta, Filó? Ah, eu gosto de todas. Ei, Filó, você fica aí Depois em a cima Filó do falou mundo, uma tá que ela toda aí. gosta. Tá bom. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Obrigada, nosso Deus e nosso Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos salvou. Mesmo que ainda fôssemos pecadores, ó Deus, o Senhor mandou Jesus para nos salvar. E o Senhor, mesmo que a gente ainda é pecador, mas o Senhor usa as nossas vidas, ó Pai, para que possamos falar da sua palavra a outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos nada, nem ninguém, mas através, ó Deus, do sangue de Jesus Cristo que nos redimiu, o Senhor então pode usar-nos como ferramentas para a propagação do Evangelho. Estamos aqui para isso, ó Deus, para sermos usados pelo Senhor, e pedimos que o Senhor use cada criança, cada adulto, cada pessoa que está assistindo, que o Senhor também possa falar nos corações de cada uma, ó Deus, e se alguém que está assistindo essa live não tem Jesus como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Amém. então a música preferida do Zé. Vamos lá, Zé. Muito bem. Vamos lá, Gabi. Ai, mas essa música é Heitor. Qual que é o tom? Qual que é o tom? O Heitor tá Gabi. aqui. Mi, Zé. Mi. Ih, hein, Filó, você falou direito dessa Dó, Zé, vez, hein? Mi. Oi, Miguel. Ó, vou mandar um abraço pro Miguel hoje. Miguel. Deus abençoe, Miguel. É o Miguel lá do 2º ano, a Valentina, Miguel. a A dona Júlia. Valentina de novo. Não é a dona Valentina, Zé. Ô, Valentina, você não liga não, que o Zé tem hora que ele gosta de provocar. A Sueli lá de Florianópolis, Deus abençoe. A Adalvo, o vovô João, meu pai, né? Deus abençoe. E quem mais tá aqui? O Heitor, já falei. Lidia. Ah, o Gabriel tá aqui hoje. Um abraço, Gabriel. Muita saudade de você, viu, Gabriel? Você e Quanta da gente. Alice, muitas saudades. Heitor me mandou um monte de corações. Deus abençoe, Heitor. Muitas saudades, ó. E você também. Vamos lá, então. Lembrando, ó. Uma parte vai comigo e com o Zé, a outra parte vai com a Filó e a Gabi, tá certo? Certo. Vamos lá, então. Bem bonito, Gabi. Vamos lá.
nós vai ficar falando, viu? Ó. Ó, Nós prazer. vai ficar assim. Tá bom. Vamos lá. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Canta aí. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar, vou deixar, vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. No domingo me deu o dom do amor. Na segunda eu vou lhe dar louvor. E na terça me disse o que falar. Quarta-feira me ensinou a orar. E na quinta me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira me fez amar Jesus. E no sábado me deu o poder divinal de deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Zé do céu, você não para. Hoje ele bateu o Ele recorde. quer que canta, mas ele não canta. Ele não para de falar. Eu fiquei empolgado porque essa é a primeira vez. Agora não vai cantar de novo? Não, agora não, a gente Não? deixa pra depois. Ai, Deus. Agora a gente vai cantar o hino 542, Jesus e as Crianças. É aquela música que a Amy cantou na igreja quando ela descobriu que ela ainda não tinha o Jesus como Salvador. Mesmo que Jesus, né, já tinha morrido, ela sabia disso. Aqui, ó, ela cantando lá o hino. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim. Vou pegar minha colinha da letra. Ó, não lembro. Será, Gabi, você jogou aí nos Não. comentários? Depois a Gabi coloca. Depois, a Gabi vai tocar, depois ela coloca a letra nos comentários. Mas você já deve ter decorado, você que está assistindo sempre. Vamos cantar então? Cristo tem amor por mim, com certeza creio sim. Você crê nisso? Você crê que Jesus te ama? Que Ele morreu no seu lugar, que Ele ressuscitou, está te esperando de braços abertos, que você receba Ele como seu único e suficiente Salvador. Vamos cantar então. Vamos lá. E qual que é o dó? É dó. Dó? Dó. Não é Zé, não é dó. Dó. Isso mesmo. Vamos lá? Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Sim, Jesus me tem amor, pois se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará, afinal ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Ó, vamos cantar
cantar a terceira de novo então, Eu Zé. errei a letra. Isso. É difícil. A terceira é assim, ó. Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará, afinal, ao céu de luz os que resgatou na cruz. Ou seja, aqueles que já são salvos, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Vamos lá, a terceira Já estrofe. tá show aqui, Ó. né, gente? Canta bonito lá com os meninos junto com o Zé, as meninas junto com o Filó. Nós não tá cantando. Tô assim. Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará, afinal, ao céu de luz os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Salvador, Zé. Amadores. Muito bem. Ei, vai ter que- Crianças, não sotaque. cantem igual o Zé, Pega tá? meu sotaque. Viu, crianças? Não cantem que nem o Zé, tá? Por favor. Oi, Eu não sei como Carol. aprende Oi, essas Lulu. coisas. Lulu, você melhorou. A Lulu tava com muita dor hoje. A gente vai orar por você, tá, Lulu? Aí eu orei pela Lulu, né, Eu Lulu? também. Ela vai sarar. Vai sarar Melhor- rapidinho. Melhor arrancar logo todos os dentes. Não, sabe? Zé, Não, não. pode arrancar os dentes, não. Foi uma de jeito dentadura, nenhum. filho. Tem que abrir o bocão assim, ó. Ah. Mas põe uma dentadura e resolve, Filó. Não. Não, Muito, tem- Gabi, cuidar então dos você, dentinhos. eles estão pedindo pra você colocar a letra, tá bom? A Gabi vai colocar a letra do hino Eles querem a 542. do Pequena Luz também. Ah, tá, tudo bem. Depois a Olha gente também só. coloca. Olha só. Agora, Bem, atenção, todo bem mundo que feito. tá aí conectado, principalmente aqui no Facebook, ali também no Instagram. Atenção! Quando a gente começa agora a contar a história, a estudar mesmo a vida da missionária e também os versículos da Bíblia, a gente não conversa mais ali no chat, nem do Instagram e nem do Facebook, porque é igual lá na escola. Lá na escola, quando a gente tem o culto, são mais ou menos 100 crianças, né? E é uma bênção, porque eu dou aula ali para eles, aula bíblica, né? Toda terça-feira, 1h da tarde. A gente canta o hino nacional, né, crianças? Fazemos o juramento à bandeira, oramos pelo nosso país. E olha, gente, as crianças do Colégio Batista são muito educadas. Elas ficam quietinhas, sentado bem bonito, com os olhos na professora, igual a Filó está agora, ó, igual o Zé está agora. Eles ficam prestando atenção e de boquinha fechada até a história acabar. E é assim que a gente vai fazer agora, tá bom? Então ninguém vai ficar conversando ali. Claro, se você tem alguma pergunta, depois você pode fazer. Mas a gente vai prestar atenção no que Deus quer falar conosco. Vamos lá? Quem já decorou o versículo? Efésios 2:10. Eu sei que o Zé e a Filó decoraram. Eu decorei. Então, Sim, vocês sim, vão sim, falar sim. aqui comigo, tá bom? Vamos lá então. Combinar. Efésios 2:10. 1, 2 e já. Efésios. Então vai, vamos começar a Eita, referência. eita. 1, 2 e já. Combinou. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eles estão quase decorando, parabéns, vocês estão indo Aí bem. eu A engasguei Filó me aqui. confundiu aqui. Pois somos feitura dele, nós somos feitura do Criador, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus, ó, antemão, preparou para que eu e você pudéssemos andar nelas. Você está preparado ou gostaria mesmo de andar nas boas obras do Senhor, fazendo a vontade de Deus, sendo uma bênção, sendo uma luz, como a gente acabou de cantar aqui, né? Minha pequena luz, eu sou apenas uma pequena luz, você também é. Mas a gente pode brilhar no meio da escuridão. Quando na sua casa tá tudo escuro, se você acende um palitinho de fósforo, já ilumina o seu caminho, não é verdade? É assim também a nossa vida. Se você leva a luz de Cristo, você consegue iluminar, nem que seja um pouquinho, mas iluminar esse mundo que está nas trevas do pecado. Então, preste atenção na aula e que Deus nos ajude a brilhar por Ele, não é? E sempre, sempre para Ele. Muito bem, então, hoje vamos só relembrar rapidinho que a Amy sempre aprendeu uma lição enquanto ela era criança. E na semana passada, no sábado, nós vimos que ela foi pedir a ajuda financeira de um homem muito rico para a construção de um orfanato. O homem deu o dinheiro, Zé? O homem deu dinheiro sim. Deu? Não, ele não quis dar. Não, ele não quis Ele dar. não quis dar, esse nome E- bato.
Zé, não pode falar assim das gente. pessoas. Mesmo que a gente tá com vontade, mas não pode. Tava com o escorpião no bolso, pode falar? Pode, isso pode. Escorpião Ele no tinha um bolso. escorpião no bolso, isso. Tá? Significa que ele não queria ajudar. E a Amy, então, aprendeu que bastava pedir ao pai, né? Não é o pai aqui da terra, não. Porque às vezes o nosso pai daqui da terra gostaria muito de dar o dinheiro, mas não tem, né? Mas basta pedir ao pai, Deus, o dinheiro suficiente para o sustento da sua obra. Amém? E foi isso que ela fez lá. Nós começamos dizendo que na casa da Amy tinha 16 pessoas, mas foram chegando, foi para 30, depois aí talvez 100 e pouco, e a gente terminou a história dizendo que tinha 700 pessoas que moravam ali, né, nas propriedades da Amy Carmichael, aquela mulher que deu a sua vida, aquela mulher da Irlanda do Norte, que saiu lá da Europa, né, da Irlanda, e viajou lá quase do outro lado do mundo, para a Índia, para falar de Jesus para as pessoas, né, para os indianos, e, né, se dedicou grande parte da sua vida, mais que a metade da sua vida, para falar de Jesus às crianças indianas. Por que ela gastou tanto tempo e tantas coisas a sua vida para falar de Jesus para as crianças? Porque Deus ama as crianças, ama os meninos, ama as meninas, ama a todos. Jesus te ama, criança querida, e Ele quer que você seja salvo. E se você já é salvo, Ele quer usar a sua vida, que você ande nos caminhos do Senhor e sirva a Ele para a honra e glória, então, do seu Salvador e do seu Deus. Amém? Amém. A Amy sempre orava pedindo que Deus enviasse, né, o suprimento necessário. A gente leu uma lista aqui no sábado falando de quantos 1000 ovos, quantos 1000 litros de leite, quantas 1000 bananas. E isso eram só alguns exemplos aí, alguns exemplos de alimentos que eles gastavam por dia, não é? Ou ali a gente leu a lista de 6 meses. E esse sustento vinha de onde? Claro, Deus, através das pessoas, né, usava pessoas ali para enviar ofertas que vinham de vários lugares do mundo, né? A gente viu os menininhos chineses e outros mandando. Vimos que também a Amy conseguiu comprar um carro, né? Que carro que era, Zé? Um Ford. Um Ford, Ford. né? Foi o primeiro carro. É o primeiro carro, né, Zé? Que inventaram, né? O senhor Henry Ford. E, Inventou por a isso Ford. que chama Ford, né? O senhor Henry Ford. Inventor. Ó, o Zé sabe tudo sobre É. carro, De gente. carro. Ele sabe tudo bem. sobre carro. Precisa, se ele souber da Bíblia, o tanto que ele sabe de carro, amém. Ai, Tô brincando, Zé. E então, eles ali não só compraram um carro. Você se lembra, Filó, o que mais que eles conseguiram construir? Um hospital. Um hospital, fizeram um hospital ali para atender as pessoas daquela região. Muito bem, sempre a gente começa a aula lembrando de algo ou falando de algo que ela aprendeu enquanto ela era criança ou jovem. Quando a Amy era moça e ela morava ainda lá na Irlanda, daqui a pouquinho eu mostro a figura, ela começou um ministério trabalhando junto com algumas moças que eram de um bairro bem pobre lá na Irlanda. Essas moças, elas trabalhavam nas fábricas. E como lá era muito frio, elas usavam um chale. Aqui no Brasil, muita criança nem sabe o que é um chale, né? Porque a gente não tem costume de usar. Talvez a Sueli que tá assistindo a gente aí lá em Florianópolis, eu não sei se aí talvez usa mais porque é frio, né? Mas o chale é um pano, né? Feito de lã, muitas vezes. E elas cobriam desde a cabeça até mais ou menos aqui a cintura. Elas se cobriam para andar na rua. Então o apelido daquelas moças ficou sendo de chales. As pessoas chamavam ela de chales. E elas moravam então num lugar bem perigoso, bem pobre. E a Amy, enquanto esteve ali na Irlanda, ela sempre estava pregando o evangelho para várias pessoas. Lembra? Ela ajudou aquela velhinha, né? Aquela senhora. Ela não tinha preconceito de pregar o evangelho para ninguém. E eu e você devemos fazer isso também. Não importa se a pessoa é branca, é negra, é asiática, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é gorda, se ela tem olho verde, se ela tem olho castanho, se ela tem cabelo, não importa. Toda pessoa é uma criatura de Deus. Toda pessoa é uma criatura divina, uma criatura de Deus. Deus ama cada pessoa e mandou Jesus para cada pessoa. Então, muitas vezes nós pecamos
quando a gente olha para alguém e fala, eu não vou falar o evangelho para essa pessoa, a gente menospreza aquela pessoa. Isso é pecado. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, não importa quem seja. E a Amy, ela tinha isso no seu coração. Então ela se mudou, ela saiu lá da casa dos seus pais, uma casa confortável, e ela se mudou no condomínio bem pobrezinho. Às vezes tinha até, sabe, um pouco de percevejo, de pulga lá. Era um lugar às vezes até meio sujo, mas ela se mudou pra lá para poder ficar perto dessas moças e poder todos os dias não só pregar o evangelho, mas aquelas que tinham aceitado Jesus, ela podia então ensinar a palavra de Deus. Olha que atitude, né? Mas num final de semana, quando as fábricas fechavam e as pessoas iam para casa, a Amy foi pegar um trem para ir para casa dos pais dela. E de repente no caminho, ela começou a ser perseguida. Ela começou a ser perseguida por alguns rapazes, que até a história chama eles de delinquentes, né? Não é uma palavra que a gente costuma usar agora, mas são garotos realmente que estavam ali a fim de bagunçar, de assaltar, às vezes até mesmo de fazer alguma maldade com a Amy, né, que era uma jovem. E a Amy sozinha naquela rua, né, naquela rua deserta, indo para a estação, então pegar esse trem para ir para casa dos pais dela, e ela começou a ser perseguida por aqueles garotos. E ela começou a orar, eu creio que ela tenha se lembrado, né, Zé, daquele versículo assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu acho que ela começou a orar, né, Senhor, me ajuda, me ajuda. E ela estava sozinha, não tinha como ela se defender, fazer nada. De repente, ela só sentiu uma mão, assim, puxando ela para dentro de um corredor. Volta aqui. Ai, já fica com medo. Puxou, fez assim, que nem o Zé, ó. Ela tava aqui, né? Não, ela tava aqui e puxou pra cá. Escondeu. Ai. Isso, desse jeito assim, Zé. Desculpa, Zé, te apertei seu pescoço. E alguém puxou a Amy pra dentro e só colocou um lençol. Olha aqui, ó. Um lençol, igual você tá vendo. Ai, quem foi? Como que um lençol... Era uma senhora, Filó. Uma senhora que escutou a gritaria dos meninos e puxou ela pra dentro e colocou um lençol. Um lençol não é nada, era só os meninos fazerem assim e pegava ela ali dentro. Mas na verdade não foi o lençol que protegeu a Amy e aquela senhora. Quem foi que protegeu as duas? Foi Deus. Por isso, a figura de hoje tem o formato de uma mão. Olha só, ó. A Amy aprendeu a quinta lição da vida dela, que Deus nos protege com as suas mãos. Deus, até João 10, 28 fala isso, né? Que nós estamos na mão de Jesus e ainda a mão de Deus sobre a de Jesus, né? Deus nos protege, ó. Ele nos segura com a sua própria mão. Amém? Amém. Ela aprendeu e ela precisou muito dessa lição lá na Índia, porque constantemente a casa dela era perseguida. E a casa dela não tinha muros altos, portões grandes e fortes. A casa dela tinha um muro baixinho, um portão baixinho, que qualquer pessoa poderia pular. Só que lembra, eu falei isso acho que no primeiro ou no segundo capítulo, que sempre, né, a Amy orava e eu e você devemos fazer a mesma coisa. Devemos orar pela proteção de Deus, pelo cuidado do Senhor, porque muitas vezes a gente nem vê o perigo, mas Deus cuida de nós, Deus nos protege com as suas mãos, ou Ele coloca o anjo dele, o próprio Senhor ali do nosso lado, guardando a nossa vida. E a casa da Amy, sempre que alguém tentou atacar, alguém depois testemunhou que não atacou porque sabia que aquela casa era protegida. Era protegida por guardas, José? Não. Bom, era por um exército. A rua passa pitando, né? Era esse guarda que protegia a casa da Amy? Esse guardinha aí. Qual era o guarda que protegia a casa dela? Foi Deus. O guarda de Israel, né? Deus, o guarda de... O guarda de Israel protegia a casa dela. E sabe o que aconteceu? Uma vez, essa garotinha que você tá vendo aqui, o nome dela era Coila. O nome dessa garotinha aqui, ela fugiu do templo. Ela cansou de ser maltratada no templo, de ser judiada. Ela já tinha provavelmente ouvido sobre todo esse orfanato, esse hospital que a Amy construiu, tudo isso. E ela, conseguiu escapar. E chegou na casa de Amy,
foi muito bem recebida, muito bem cuidada, muito bem tratada. Só que logo em seguida, as pessoas do templo, né, que eram os guardiões da Coíla, porque agora ela não pertencia mais a seus pais, os guardiões do templo foram buscá-la. E quando chegou lá, ela não queria ir embora e ela precisou então ficar escondida. A Amy escondeu ela numa torre, num lugar, depois na casa de alguns missionários amigos, e a Amy sabia que se ela pegasse a Coíla e devolvesse ela para a família dela, o que a família ia fazer de novo com ela? Igual fizeram com a Prina, iam devolver para o templo. E ela seria novamente lá exposta a torturas e seria forçada à adoração dos deuses e tudo mais. E a Amy, Deus usou a vida dela para literalmente, gente, resgatar essas crianças, salvar essas crianças das garras de Satanás, porque dentro daquele templo não tinha Deus, era Satanás que operava, que fazia todas aquelas coisas. Onde já se viu crianças serem levadas para se casarem com sacerdotes com 4, 5 anos de idade? Isso não tem cabimento, né, Filó? Não tem jeito. Então, assim, não tinha nada de Deus lá dentro. E a Amy estava ali lutando mesmo contra as forças das trevas. E ela, então, teve que esconder a Coíla. E os guardiões do templo, juntamente com a família da Coíla, entraram na justiça contra a Amy. A Amy chegou a escrever uma carta aos seus amigos missionários, pedindo que eles orassem, porque tanto ela, como a dona Ponamar, como todos os funcionários ali do orfanato, todos eles estavam correndo perigo de serem presos por causa da Coíla, todos eles. E eles clamaram que Deus fizesse então algo em relação a eles. E a Amy sabia que todas as coisas, né, estão nas mãos de Deus. E Deus pode desembaraçar o nosso caminho. E claro, a Amy queria também fazer o que fosse certo. Se a justiça mandasse ela devolver a criança, então ela teria que devolver, não teria jeito. Mas ela clamou que Deus não permitisse que aquela criança fosse entregue novamente ao templo. E Deus respondeu às orações. Num milagre, ninguém soube explicar por quê. O juiz decidiu que a criança deveria ficar com a Amy. Glória a Deus! Amém! Fala, amém. Que bênção, que bênção! Ele quer cantar hoje. Você gosta dessa música? Quando te crer. Essa música é do filme de Moisés, né? É bonita. Eu gosto dela também. Vamos cantar um Ô dia. Zé, você não falou agora, que bênção, que bênção. Bem feito Não, mesmo. que bênção, que bênção. Que bênção. É isso aí. Sim, a justiça decidiu a favor da Amy e amém. Toda a casa dela respirou tranquilamente com a proteção do Senhor, que nenhum deles foi preso e nem a Coíla precisou voltar para o templo. Mas sabe, aconteceu algo ainda mais amedrontador, se a gente pode dizer assim, algo mais assustador. Ai, o quê? Naquela região onde a Amy morava, O Zé já escondeu. tinha um ladrão, uma pessoa que era conhecido como um ladrão, como se fosse um Robin Hood, né? Já ouviu a história do Robin Hood? Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. E esse ladrão, ele se chamava Tigre Vermelho. Olha o nome dele, hein? Ó. Tigre Vermelho, porque eu acho que ele era bem perigoso. Na verdade, esse homem, ele não foi sempre um ladrão. Ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. E para não ser preso injustamente, ele fugiu para a floresta. Então ele começou, para poder, né, até mesmo se sustentar, ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Tá certo isso, Zé? Muito bem. Não, tá errado! Não pode roubar de ninguém, nem de rico. Não pode roubar de jeito nenhum. Estava bem intencionado. Não, mas não é a intenção que conta, é a palavra de Deus. A Bíblia fala, ó, não furtarás. Não vou mais assistir Robin Hood. Repete, não furtarás. Não furtarás. Não furtarás. Você não pode roubar de ninguém, não importa se a pessoa é rica, se ela é pobre, você não pode roubar. E o Tigre Vermelho, ele então cometia esse pecado, né? E lembrando que não é só o Tigre Vermelho que é pecador, eu também sou pecadora, você também é pecador. Nós já nascemos pecadores. O roubo é um tipo de pecado, assim como a mentira, assim como a desobedecer o pai e a mãe, desobedecer as professoras.
é claro que cada pecado tem uma consequência. E o pecado de um ladrão, a consequência desse pecado é ele ser preso. Não é verdade? É ele ser preso. Bom, e esse tigre vermelho, esse homem, então, ele que rondava ali, né, a mata e tudo mais, lembra que a casa da Amy era perto de uma mata, né? E ele ficou, quando a Amy foi fazer uma construção num outro lugar, ele e os homens que trabalhavam para ele, né, também roubando, eles ficaram vigiando a Amy por 8 dias. 8 dias, ó, eles ficaram ali espiando toda a rotina da Amy. Será que eles iriam assaltar a Amy? Acho que sim. O que você acha, Zé? A Filó acha que sim. O Zé nem tá lá. Ai, o Zé morre de medo. Ô Zé, não precisa ficar com medo. Ai, mas dá medo. Não é Zé Tigrão, é tigre vermelho. Ele ficou 8 dias. Mas o que você acha, Zé? Ele ia assaltar a Amy ou não? Eu acho que ele ia tentar. Não, ele queria conversar com ela, ele queria pedir ajuda pra ela. Agora Que esse homem... Agora sim, que será que ele queria? Ela pegava o dinheiro dele, né? Hã? Ela não precisava comprar muito ovo? Não, mas ela não ia aceitar isso de jeito nenhum, porque roubo é pecado. Deus falou na Bíblia. O que aconteceu nessa história? Furtarás. Bom, ele ficou ali vigiando, e no momento que a Amy estava sozinha, ele chegou pra ela, e será que ela ficou assustada e saiu correndo? Não, corajosa. Lembra? Ela era corajosa, muito corajosa. Veio, gente, desde quando... então, mas tem gente que fica com medo e se esconde atrás da cortina, né? Desde pequena, ó, de moça, ela aprendeu a que Deus cuidava dela. E ela atendeu o tigre vermelho. E ele disse pra ela: senhorita Amy, senhorita porque ela não era casada, né? Ela sempre foi solteira. Senhorita Amy, eu sei que eu sou um homem que faço coisas erradas, que eu sou um pecador, que eu mereço o inferno, eu sei tudo disso, mas eu preciso da sua ajuda agora. Por favor, cuide dos meus 3 filhos. Ele tinha 3 filhos. Ele disse: a minha esposa morreu de tanto que eu dei desgosto pra ela por causa da criminalidade. A minha mulher morreu e me deixou com as 3 crianças e agora eu vivo fugindo. Mas eu preciso que a senhora cuide dos meus filhos. A senhora poderia colocar os meus filhos aí na sua casa? Pra quem já tinha 700, mais 3 tigrinhos. Os tigrinhos não eram filhos do Tigrão? Não, o nome era o apelido dele, Tigre Vermelho. Eles eram crianças maravilhosas. A Amy falou: eu aceito com uma condição. E ele disse: qual? Se o senhor prometer que nunca mais o senhor vai pegar numa arma para tentar contra a vida de ninguém. Bem feito. E ele disse: sim, amém. Eu prometo. Eu não vou mais pegar em arma nenhuma. Mas, por favor, cuide dos meus filhos. E a Amy, então, levou as 3 crianças para casa dela e eles passaram a morar com ela. Algum tempo depois, acho que 5 dias depois dessa conversa dela com o Tigre Vermelho, ele foi preso. E quando ele foi preso, ele apanhou muito da polícia. E ele ficou tão doente, que ele foi parar no hospital. E quando ele estava lá no hospital, a Amy ia visitá-lo, sabia? E todo mundo ficava assim: o que essa mulher está vindo visitar um bandido? Ela está vindo visitá-lo porque, lembra que eu falei? Ela falava de Jesus para qualquer pessoa, não importa quem fosse. Podia ser rico, podia ser pobre, podia até ser o ladrão. Todas as pessoas precisam de Jesus, todas. Sabe por quê? Porque Jesus veio para ser o Salvador. Só que as pessoas precisam ouvir sobre isso. E qualquer pessoa, a Bíblia fala, qualquer uma que crê no seu coração e pedir com a sua boca, será salva. A Amy, ela acreditava que o Tigre Vermelho, mesmo sendo um ladrão e ter até matado pessoas, ele poderia ser salvo. Você crê nisso? A salvação, olha só, é pela graça, não é pelas obras. Agora, é claro, quando a pessoa aceita Jesus, ela precisa depois ser uma nova criatura. Não é verdade? Deus transforma a vida daquela pessoa. E então a Amy foi sim no hospital e ela foi para pregar a palavra de Deus para ele. Ela falou várias vezes da palavra de Deus.
ela disse para ele: tigre vermelho, você sabia que Deus te ama? Com certeza ela abriu lá, né, em João 3,16 e leu para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Falou: olha, Deus amou você. Eu gosto também daqui do versículo 17, depois eu vou ler o 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Com certeza ela falou esses versículos, ela deu uma Bíblia para ele, mas ele ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo. Mas ele prometeu para ela que ele iria sim ler a Bíblia, e ele ficou muito comovido porque nunca alguém tinha dito para ele que um Deus o amava. Você se lembra que o povo da Índia, né, os indianos, eles têm milhares de deuses, eles têm 3 principais, mas eles têm milhares de deuses, e eles vivem o dia todo acendendo velas e fazendo promessas e orações para aqueles milhares de deuses feitos de pedra, de barro, que não escutam nada, que não podem salvar, porque foram deuses criados por uma humana. E ele nunca tinha ouvido que o Deus criador dos céus e da terra o amava e queria salvá-lo. Ele ficou muito comovido. Bom, quando ele ficou bom ali do hospital, ele foi para a cadeia, certo? E depois de alguns dias da cadeia, lá na cadeia, ele começou a ler e estudar a Bíblia, e finalmente ele entendeu que ele estava condenado à separação eterna. Lembra que eu falei que eu ia ler o versículo 18? Ó, o versículo 18 de João 3:18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Olha o que a Bíblia fala: já está condenado porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, presta atenção. Se você sabe que você é pecador, se você sabe que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas você não pede para Jesus ser o seu Salvador, não sou eu que estou dizendo isso, viu? Não adianta brigar comigo aí. A Bíblia, ó, João 3,18, diz que se você não crê no Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus, você já está condenado. Condenado ao quê? Condenado à morte eterna, ao inferno, à separação de Deus eternamente. Mas o mesmo texto aqui também diz que quem nele crê não é condenado. Olha que maravilha. Você não precisa ser condenado. Jesus, olha, não veio para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Jesus quer te salvar. Você não precisa ser um condenado, você pode ser um salvo, né? Um redimido, um regenerado por Deus. Amém? Amém? Amém. E ele entendeu isso. Ele foi salvo lá na cadeia, lá na prisão. Ele escreveu uma carta para Amy, agradecendo ela pela Bíblia, agradecendo porque ela falou de Jesus e que agora ele era um crente no Senhor Jesus Cristo. Amém. E a Amy disse para ele: agora você nunca mais roube, você honre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o final da vida dele, ele cumpriu essa promessa. Nunca mais o tigre vermelho roubou, nunca mais o tigre vermelho pegou numa arma. Infelizmente, quando a polícia encontrou ele, né, porque ele fugiu da cadeia, ele foi morto pelos policiais, mas nunca mais, e conforme ele tinha prometido, ele tinha roubado. E esse bandido, esse ladrão, agora era um homem salvo, convertido. E é claro que a Amy continuou ali cuidando de seus filhos. E olha só, né? Ela precisou para isso, para essa coragem, saber da proteção e do cuidado do nosso Deus sempre na vida dela. A Amy, enquanto ela pôde, ó, ela se disfarçava, ela ia à noite, ela ia de dia, ela ia de tarde, ela ia atrás das crianças, ela ia atrás de falar de Jesus para quem nunca tinha ouvido. Pena que ela era uma mulher só, ela era uma pequena luz, não é, Zé? Mas ela estava ali, ó, tentando brilhar como essa lanterna, brilhar na escuridão. E é isso que eu e você devemos fazer também. Às vezes a gente acha que a nossa luz é tão pequenininha, mas o mundo está com tantas trevas. Deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz brilhar.
Antes de eu terminar a história, eu já quero perguntar para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza, igual depois o tigre vermelho pôde ter, que Jesus veio para te salvar? Ele não quer que você seja um condenado, mas a Bíblia já diz isso, que se você não crer, você já está condenado. Então, aceite o Senhor Jesus, aceite o presente que Ele te deu da salvação. Sabe como que você ganha a salvação? Como você recebe? Como que é, Zé? Precisa crer no seu Coração. e Filó, pedir com a sua? Com a sua boca. Romanos 10:9. É simples, é você crer que Jesus é o seu Salvador e confessá-lo com sua boca. E aí você não será condenado. Bom, a Amy então, sempre ali disfarçando-se, né, se pintando a pele como uma indiana, indo em vários lugares. Uma certa noite, era um certo dia, ela foi visitar uma casa bem velha que ela queria comprar para reformar, para colocar mais crianças. Eu falei para vocês na última aula que ela cuidava de 700. Sabe quantas crianças e adultos ela chegou a cuidar? Quantas? 1000. 1000 pessoas. Já pensou? O nome dela, todos eles chamavam ela de Ama, que é mamãe na Índia, né? Ama, ela se tornou a ama de todas aquelas pessoas. E quando ela então estava nesse lugar, né, à tarde, olhando lá o que ela queria comprar, o homem combinou com ela que ia deixar a chave num lugar, mas ela não encontrou a chave e acabou escurecendo. E no meio daquele escuro, né, tava só com a lanterninha ali, no meio daquela escuridão, ela acabou caindo num buraco. Ela acabou caindo num buraco, ela já tinha uma certa idade aí, quase uns 63 anos mais ou menos, né? Uns 60, 63, entre 60 e 65 anos. Ela acabou caindo então nesse buraco e ela quebrou a perna. E ela estava sozinha nesse dia. E ficou escuro, ela ficou esperando por socorro por 5 horas. 5 horas eu creio que ela ficou orando, né? Oh Deus, manda alguém aqui. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, né? Não tinha como ligar ali pra alguém, né? Então, ela mandar um WhatsApp, né, Filó? Não tinha jeito. Ela ficou ali esperando então por 5 horas até que alguém escutou ela chamando e socorreram. Você fala, tia Érica, mas você tá falando que Deus cuida da gente? Deus cuidou. Sabe por quê? Quando ela foi colocada num tipo de caminhonete, né, daquelas Fords antigas, né, Zé? Eu acho que era Ford. Quando ela foi colocada na caminhonete, tava chovendo demais, mas muita chuva mesmo. E a caminhonete começou a deslizar e tinha uma ponte que tinha quebrado. E por um pouquinho que a caminhonete não caiu da ponte e caiu na ribanceira lá embaixo, porque todos morreriam. Então Deus cuidou dela sim. Mas a caminhonete foi batendo, foi pulando, ela ficou muito tempo esperando socorro. E quando ela chegou no hospital, tiveram que fazer uma cirurgia na perna dela. E naquela época não tinham tantos recursos, muito menos lá na Índia, né? E a cirurgia não ficou muito boa. E então, depois dos 60 e poucos anos, a Amy quase não conseguia mais andar. E isso era difícil para ela, porque ela era uma pessoa muito ativa, né? Ela ia para um lugar, ela ia para o outro, ela ia para um. E agora ela teve que ficar meio parada por causa da perna dela. Mas sabe, a história conta que os 20 anos seguintes da vida dela, ela já quase não podia andar. Ela ficava mais no quarto dela mesmo. Mas o quarto dela era conhecido como o quarto da paz. Porque todo mundo que ia visitar o quarto dela era abençoado. Ela falava de Jesus, ela contava as bênçãos. E aí, eu acho que às vezes passou pela cabeça dela, oh Deus, por que o Senhor me deixou assim, né? Por que eu não tô podendo mais andar? Eu que sou tão ativa, buscar as crianças. Por que será? Lembra que Deus sempre tem um plano e Ele preparou as boas obras de antemão para que a gente ande nelas. Enquanto a Amy ficou no quarto por quase 20 anos, sabe o que ela mais fez? Além de orar muito e ler muito sua Bíblia e dar conselhos, sabe o que ela fez? Eu não sei não. Sabe o que ela fez, Filó? Não. Ela escreveu livros. Muito bem. Ela escreveu muitos livros. E ela escreveu os livros contando sobre todo o trabalho
que ela realizou na Índia durante 37 anos. Ela viveu na Índia por 56 anos seguidos. Olha só. Desde o dia que ela pisou na Índia, nunca mais ela voltou para a Irlanda. Já pensou? Que coragem, né? Que bênção, né, Zé? Olha que bênção. E nesses 20 anos ela escreveu muitos livros. E graças aos livros da Amy, eu vou ler para você o que a história fala dela, ó. O tempo em que ela passou no quarto, gastou escrevendo, contando a história do trabalho que Deus lhe dera na Índia e da fidelidade de Deus em guiá-la, providenciar as suas necessidades e protegê-la através desses anos. Através dos seus livros, crentes do mundo inteiro ficaram sabendo sobre as crianças no templo e os erros da vida religiosa e social da Índia. Como resultado dessas denúncias, das denúncias que ela fez através dos livros, o governo indiano criou leis que proibiam a venda de crianças ao templo. Olha Então, por só. causa dos livros da Amy, por causa que ela colocou a boca no trombone e falou sobre a crueldade, a Índia tornou então a venda de crianças um crime. E a partir desse momento, se alguém vendesse uma criança, seria condenada, seria presa, olha só. Então, graças aos livros que a Amy, então Deus usou sim. Às vezes Deus não usa a nossa vida do jeito que a gente quer. Às vezes você tá em casa, tá meio parado, mas Deus ainda quer usar a sua vida. Deus pode usar a sua vida de outra maneira. Pode deixar você orando por aqueles que estão aí na linha de frente. Pode fazer você escrever cartas para os missionários, escrever cartas animando as pessoas. Hoje em dia estamos na era da tecnologia, pode te ajudar aí a fazer várias outras coisas. A Amy escreveu assim que Deus nunca coloca de lado um servo como se ele fosse uma louça rachada. E Deus usou a vida dela até o final da sua vida. Com 83 anos... A Amy? Ai, dona Érica. Ela foi pro céu. Sim. Ai. E aí ela não tinha mais aqui perto. Não é, Filó? Eu já tô chorando também. Ai, tá Eu não vou chorando, chorar. Zé? Não, eu não vou, tô forte. O Zé nunca chora. E aí, a dona Érica, eu vou falar, viu? Ô Zé, chora também, Zé. E fica nós três chorando. Não, eu sou seu irmão aqui. Com 83 anos, a gente vai terminar bem alegre, tá bom? Qual que você vai querer cantar? Gol. Já sei, eu mesma, dona Érica. Ah, eu ia falar pra gente acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Pode ser essa? Não, negócio de escuridão não dá certo não, já tá chorando. Não, mas acenda a escuridão. luz na escuridão, deixa a Tá sua luz bom. brilhar. Essa sim, beleza. Ai, Você beleza. gosta dessa? Eu Filó? gosto. Toma uma água aí, dona Érica, que termina. Vamos terminar, né? Vamos lá. Então tá bom. Peraí, deixa eu enxugar a lágrima. Eu acho que eu já contei essa história um monte de vezes, mas eu sempre choro. Ai, Ela ai. não vai conseguir contar o final. O final é... A Amy foi para o... Foi pra onde, Filó? Foi Foi pro pro céu. céu. Foi pro céu e lá ela não tinha mais perna quebrada. E se você tem Jesus no seu coração, um dia você vai ver a Amy também lá no céu. Amém? Amém. E que Deus me ajude, que Deus te ajude a continuar a servir. Verdade? E muitas crianças que foram salvas por ela ali do templo, né? Milhares, Filó. Muitas, milhares de muitas, crianças. muitas. Milhares de crianças foram salvas. Milhares Mas a de gente esqueceu o nome crianças da história. comprando crianças Tem para que ficar Deus. repetindo toda hora, Por quê? pra não esquecer mais, né? Milhares de crianças, milhares de jovens, de adultos foram salvos. E ó, deixa eu te contar uma coisa muito legal. No sábado, eu vou te contar uma história que foi a Maristela que me emprestou, né? A minha amiga Maristela, que é lá da Igreja Batista Livre do Marinsec. A Maristela me emprestou uma história que chama Estrela. E essa história conta sobre a vida de uma criança que foi salva através do ministério da Amy. Olha que legal! Só. Então eu te convido sábado, você não perca, às 18h30. Não vou A perder. gente vai aprender de verdade uma pessoa que se converteu, que saiu das trevas para a gloriosa luz através do ministério da Amy. Amém? Amém. Vamos terminar orando e Muito depois bem. então, Vamos. Gabi,
a gente vai cantar Acenda a Luz. Oba! Prepara o violão aí, que tá calor. Vamos orar então. Pai querido, ajude que se alguém ainda não tem Jesus como seu Salvador, não queira ser um condenado a Deus, mas queira ser redimido, queira ser salvo pelo Senhor. Ajude que possa agora confessar o Senhor Jesus com a sua boca e crer no seu coração. Ó Deus, e obrigado pela vida da Amy, que tanto nos ensina. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a também brilhar a luz, ó Deus, no meio desse mundo cheio de trevas, a ter coragem, confiar no Senhor, trabalhar para o Senhor, ó Deus, buscando crianças, jovens, adultos, Senhor, Senhora, Deus, falando de Jesus para qualquer pessoa. Que o Senhor possa usar as crianças e usar também cada professor, cada professora, cada pastor, cada pessoa, Deus, que já conhece a Tua Palavra, que seja um ganhador de almas, assim como a Amy foi. Obrigada pelo Teu cuidado conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então terminar nossa aula cantando Acenda a Luz na escuridão, deixe a sua... Meu cabelinho. Peraí, Meu cabelinho. vou te Desceu. arrumar. Arrumou. Arrumou. Pronto. Obrigada, Bi. Não, Filó. Filó. Eu não sei não. Vamos lá, é ré. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo. Então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz. Tchau, pessoal. Até sábado, 18h30, Tchau. com a história da estrela, tá bom? Filó, tem mais um sábado? Beijo. Eu venho.